E aí, tudo bem? Este provavelmente será um vídeo um pouco longo. Vou falar, já faz horas que eu tô para falar sobre Serra Gaúcha. Não foi, a motivação não é necessariamente o episódio do trabalho análogo ao escravo envolvendo 3 vinícolas, mas esse assunto foi a gota d'água para eu fazer esse vídeo. Já há mais tempo eu queria fazer esse vídeo porque eu lia algumas imprecisões sobre a Serra Gaúcha na internet, nas redes sociais, sobre imigração, imprecisões sobre a imigração, imprecisões sobre como as pessoas se sentem diferentes lá. Não sei se essa é a melhor expressão. Umas pessoas têm orgulho, melhor dizendo, da sua origem italiana lá. E eu sou uma das pessoas que tem orgulho dessa origem italiana em virtude dos meus ascendentes terem vindo da Itália, terem sido imigrantes, pobres e tal. Essa é uma prova. Isso é a bandeira vêneta, é o símbolo do Vêneto, que de onde minha família italiana vem. Meu DNA, que eu fiz já o exame de DNA, em sua maior parte é italiano-vêneto. Então a gente carrega esse orgulho e eu não vejo problema nenhum nisso. Como qualquer pessoa que tenha orgulho das suas raízes. Sejam elas orientais, sejam elas africanas, sejam elas alemãs, sejam elas italianas, não importa. Eu tenho orgulho das minhas raízes e acho que todos devem ter orgulho das suas raízes. Daí a gente praticar racismo, se achar superior aos demais, é outra conversa. Mas já chegou lá. Vou falar sobre esse episódio envolvendo o trabalho escravo lá também, na Serra. Mas antes a gente precisa compreender um pouco melhor a Serra Gaúcha. No sentido histórico. Muita gente diz assim, não, eles vieram com base numa lei para branquear o Brasil. Na cabeça de Dom Pedro II, provavelmente, né? Na cabeça dos próprios imigrantes, eles vieram para parar de passar fome, que era o que acontecia com eles na Itália. E muitos vieram, sim, para substituir a mão de obra escrava, especialmente nos cafezais em São Paulo. E muitos deixaram de trabalhar nesses cafezais porque não concordaram com as condições de trabalho análogas à escravidão a que eram submetidos pelos donos dos cafezais paulistas. Os que foram para o Rio Grande do Sul não encontraram cidades lá. É preciso que vocês tenham em mente isso. Quem não conhece a história da formação da Serra Gaúcha, eu li muito sobre isso. Minha mãe se dedicou durante muito tempo a estudar isso e se discutia isso em casa. Eu li muitos livros a respeito da imigração italiana, porque é um assunto que me interessa. E por isso eu estudei bastante sobre isso. Ao contrário, por exemplo, dos imigrantes que foram para Nova York e chegaram numa cidade e, embora lá eles tenham encontrado a vida, digamos assim, em cortiços, em subempregos, enfrentado discriminação, porque os italianos, naquele momento que foram para Nova York, também não eram vistos como brancos exatamente. Se você for em Ellis Island e estudar os documentos, como eu já fiz, Ellis Island é onde todos os imigrantes nos Estados Unidos chegavam, num porto onde eles chegavam aos Estados Unidos. Se você estudar os documentos, você vai ver que alguns deles não eram caracterizados como brancos, não eram considerados brancos. Colocavam assim na cor da pele, cor de oliva. Cor de oliva, provavelmente mais a turma do sul, por conta do sol, as pessoas chegavam mais bronzeadas e também, não só por isso, mas também por conta da larga influência árabe no sul
da Itália, né? Os mouros habitaram por ali, dominaram muito tempo aquela região, e aí, obviamente, né, a sua genética faz parte também das pessoas, especialmente das pessoas daquela área. A Itália é uma grande colcha de retalhos em termos de DNA. Dito isso, eles chegaram em cidades, eles já encontraram cidades. Os que foram para a Serra Gaúcha não encontraram cidades, né? Na chegada era assim: em que cidade eu vou morar? Naquela que tu ajudar a construir, porque as cidades estavam recém em formação, nem eram cidades, eram povoados, eram localidades, não tinham o status de cidade. Então, eles chegavam em povoados. Aonde eu vou morar? Na casa que tu construir. Como assim? Sim, no início eles habitavam embaixo das árvores, eles construíam pequenas cabanas, mas mesmo para construir cabanas precisava de madeira, tinha que derrubar as árvores. Então, no início, eles dormiam em realmente barracas, até que fizessem as suas próprias casas. Aonde meus filhos estudarão? Na escola que vocês construírem. Então, esse conceito de que eles ganharam terras não é bem assim. Por quê? Porque os alemães ocuparam, foram os primeiros a chegar em 1835, por aí, foram os primeiros a chegar nessa área aos arredores de Porto Alegre, muito especialmente, e ocuparam planícies ali. Quando os italianos chegaram, foi destinado para eles a Serra Gaúcha, que são montanhas. Quem conhece a Serra Gaúcha sabe do que eu estou falando. Então são montanhas, não é qualquer cultivo que funciona ali, porque o terreno é acidentado. É pior para a agricultura aquelas áreas ali, né? Então eles ocuparam aquelas áreas. Alguns, poucos, ganharam as terras. Mas qual eram as terras que eram dadas? Aquelas que ninguém queria. Longe do núcleo, da onde se formava a cidade, bem longe, não estou falando de zona rural não, mais longe ainda, e geralmente em encostas, onde ninguém queria. As áreas em volta da onde se formavam as sedes das cidades que hoje existem na Serra Gaúcha, estas áreas, mesmo zona rural, e claro, muito especialmente no arredor da igreja e da praça, foram pagas. Ninguém deu para ninguém. Eles pagaram por isso. Tinham um prazo para pagar, 5 anos, se não estou enganado, para pagar, com juros, sim, subsidiados, digamos assim, baratos, e eles foram pagando as suas terras. Na Serra Gaúcha, muito especialmente aí a área de Caxias do Sul, as terras pertenciam ao comendador Feijó. Era dele estas terras, e a ele elas foram pagas. Então, a imigração italiana, ao contrário do que alguns querem indicar como privilégio, claro que se você comparar com a escravidão, não há nada que se possa comparar com a escravidão. A escravidão é o último, para citar um jogador muito famoso de basquete aqui nos Estados Unidos, que foi um ativista também dos direitos civis. Ele diz que a escravidão é o último desrespeito ao ser humano, antes do assassinato de um ser humano, né? Então, evidente que não há comparação entre a imigração e a escravidão. Mas a imigração, nas condições que se deram no que diz respeito aos italianos na Serra Gaúcha, foi terrível. Nós tivemos inúmeros episódios de fome, de doenças, de mortes, de sacrifício, de separação de famílias, porque muitos desses agricultores eram semi-analfabetos, ou analfabetos, completamente analfabetos, em italiano, ainda mais em português, né? Não entendiam nada da língua. Muitos nem falavam necessariamente o italiano, porque quando eles vieram, é preciso que se compreenda isso também, não existia Itália unificada. Existiam reinos,
né? E regiões, e nessas regiões se falava a língua de origem, tipo, no Vêneto, da onde minha família tem origem, se falava o idioma vêneto. Alguns falam dialeto, eu não gosto da expressão dialeto, é idioma vêneto. Em outra região, normalmente quem foi para ali foi pessoal do norte, os trentinos falavam outra língua, o pessoal de Bérgamo outra, e eles ali se juntaram e foram construindo um idioma novo, usando palavras em comum e algumas que não eram, adotando até o português, misturando no meio, e se formou o italiano. Então eles não tinham nenhuma língua própria. Essas pessoas foram iludidas na Itália. Muitas foram iludidas na Itália. Prometeram para elas 1001 coisas no paraíso da América. Alguns não sabiam nem para qual América estavam indo. Falavam: para onde tu está indo? Tô indo para América. Qual América? Do Norte ou do Sul? Eles não sabiam, porque eram ignorantes. Alguns foram parar lá no Rio Grande do Sul. Outros vieram aqui para a América do Norte. Entende? Outros para outros países da América do Sul também, como Argentina, mais Uruguai, alguns, Venezuela, uma parte, mas aí mais tarde. Mas naquela região foram milhares de imigrantes, Serra Gaúcha, milhares de imigrantes, especialmente vênetos. E muitos foram enganados e chegaram lá, não era nada do que tinham prometido, não tiveram assistência nenhuma do governo italiano. O governo italiano os esqueceu. Passavam lá de vez em quando para dar uma olhada, mas não aportaram nada com relação à educação, com relação à ajuda financeira para eles se estabelecerem, nada. Material agrícola, nada. Se você lê as cartas dos italianos que chegaram ali na Serra Gaúcha para as famílias que ficaram na Itália, claro que eles douravam a pílula para dizer que eram donos da sua terra, coisa que na Itália muitos não eram, donos da sua extensão de terra e tal, mas pediam para que os seus parentes viessem para o Brasil, que migrassem também, levando pás, levando picaretas, levando enxadas, levando sementes, porque não tinha nada, nem para comprar. E eles nem tinham dinheiro muitas vezes também, porque não tinha nada, eles precisavam de tudo que houvesse lá para poder